Fala pessoal, boa tarde. Levítico capítulo 17 hoje. É um capítulo bem curtinho, tá? 16 versículos apenas, duas epígrafes para a gente conversar. A primeira é: o sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. E o segundo é a proibição de comer sangue. Aí você vai lembrar: opa, peraí, você já falou sobre isso, hein? Então vamos voltar um pouquinho lá em Levítico capítulo 7, versículo 22, né? Olha só. Deus proíbe comer gordura e sangue. Então, se a gente lembra aí que conversamos sobre isso, né? A questão não somente da questão da saúde, mas sim do espiritual, da obediência, que Deus ele queria, né? Realmente a gordura representava a parte boa, a primícia. Então, se você não assistiu o Levítico capítulo 7, só voltar um pouquinho que você assiste, tá bom? Mas agora que Deus vai estipular de uma maneira mais fiel e direta, e até ele vai explicativa, né? Ele vai explicar o porquê dessa proibição. Então esse capítulo aqui é uma complementação daquele lá, tá bom? Então fica comigo até o final para você entender um pouquinho, tá bom? Pega a sua caneta e vamos marcar algumas coisas. Primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 9, resumindo para você, Deus quer exclusividade. Como assim, Caio? A exclusividade que Deus quer é que toda adoração é para Deus, todo louvor é para Deus, todo amor é para Deus, tudo é para Ele, é por Ele, é dele. A gente canta isso, né? Tem louvores sobre isso, mas o problema é, nós estamos aplicando isso ou você está naquele falso entendimento, que é assim, ó, eu tenho que equilibrar a minha vida espiritual, né, meu relacionamento com Deus, com a minha família, com o meu trabalho, eu tenho que equilibrar. Não, isso aí é uma balela que não sei quem que inventou isso, porque na vida a gente vê, né? Tudo é um equilíbrio, tudo é equilíbrio. Mas na parte espiritual não tem sentido. Eu preciso elevar o nome do Senhor. Eu preciso entender que Deus é soberano, é poderoso. A minha vida espiritual é muito mais importante, mas muito mais importante do que qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação. O primeiro mandamento, lembra quando uma pessoa pergunta para Jesus, né? Qual é o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, como assim? Se é de todo, é o entregue. E aí depois o versículo seguinte: e o outro semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas você tem que entender, temos que amar ao Senhor em primeiro lugar, a palavra dele em primeiro lugar. Não tem como você agradar a Deus aqui, agora eu vou agradar ao Senhor e depois eu vou agradar a minha família agora, eu vou agradar isso aqui, depois eu vou... Não, você tem que entender que isso aqui é o principal. E tem uma coisa para você entender melhor ainda, mas melhor ainda mesmo, tá? Você adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, crendo no Senhor, amando essa palavra, vivendo para Ele, você vai ter sabedoria para amar a sua família, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Você vai ter sabedoria, porque você está valorizando o Senhor, você está valorizando a palavra dele. Essa palavra aqui, pessoal, é que nos guia. Ela tem que ser lida, meditada todos os dias. O Espírito Santo de Deus habita em nós, não é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não, é todo dia, todo momento. É quando a gente acorda, é à tarde, é no trabalho, é à noite. Ele está conosco todo o tempo, todo momento. Você valorizando, você exaltando, glorificando e colocando de uma maneira exclusiva Deus na sua vida, você realmente vai ver as outras áreas da sua vida crescendo, sendo abençoadas, porque você está valorizando o Senhor. Então você precisa entender isso. Deus está acima de qualquer outra coisa, qualquer outra situação, tá bom? Não fica nessa ideia de equilibrar as coisas. Não. O equilíbrio, você vai querer preferir uma coisa de uma hora, uma coisa da outra. Não é isso. Valorize em primeiro lugar a palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, né? Ele é perfeito, Ele é o nosso Pai, Ele é fiel, Ele nos guia para ser um bom cidadão, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom trabalhador. Ele nos guia para isso, tá bom? Mas valorize em primeiro lugar a palavra dele. Então, isso daqui é o que está sendo explicado do versículo 1 ao versículo 9, a exclusividade. Por quê? Porque o povo lá atrás, né, o povo egípcio, ou até mesmo alguns povos das terras circunvizinhas ali, eles faziam seus sacrifícios e adoravam a deuses estranhos, a demônios, que na verdade a gente já sabe o que é, né? E ele usa até uma expressão bem tensa ali no versículo 7, né? Olha só. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem,
Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações, né? Então, olha só, quando ele fala de prostituição aqui, isso aqui é bem tenso, né? Quando você, no caso ali, né, eles ofereciam esse sacrifício a outros deuses, eles estavam se prostituindo, né? Olha só que coisa pesada, né? Realmente está se manchando, está se tornando impuro, imundo, né? E nesse caso aqui, realmente, as pessoas teriam, né? Até fala no versículo 9 ali, a tal pessoa seria extirpada do seu povo, né? Então, ou seja, seria separada, se ela não trouxesse esse sangue do animal na porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor. Então você pode circular aí o versículo 9, você pode circular o versículo 7, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, resumindo para você essa primeira parte, torne Deus exclusivo na sua vida, ao acordar, ao trabalhar, ao viver, ao comer, a tudo, torne Ele exclusivo, adore somente a Ele, dê louvor a Ele, exaltação a Ele, porque você sabe que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Ele te criou para a glória dEle. Tá? Não é para sua própria glória, não é para te fazer feliz aqui nessa terra, não, é para a glória dele. Você vai viver para a glória dele, para o propósito dele. Então você precisa entender isso, tá? Todos os personagens bíblicos, todas as pessoas que viveram, passaram e entenderam isso, deixaram muito claro, né? Que a vida era consagrada ao Senhor, porque Ele as deu e Ele simplesmente nos ensina a forma de viver, o nosso propósito, nosso dom. Ele sabe muito bem, né? A forma como Ele faz, a forma como Ele age, e um dia nós estaremos com Ele nos céus. E tudo será esclarecido, tudo será mostrado para a glória dele também, tá bom? Essa é a primeira parte. A segunda parte, do versículo 10 ao versículo 16, é a proibição de comer sangue. Aqui, na verdade, está falando sobre o significado do sangue. O que era o sangue, né? Olha só, o sangue ele significava como se fosse realmente a alma do ser vivo ali naquele momento. Olha o versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, né? Então, isso daqui é muito interessante, pessoal. Então, o animal que era sacrificado ali no caso, né? Então, a pessoa que sacrificava aquele animal, ela estava se responsabilizando por aquele sangue derramado. Então, basicamente, o que era? Ela tinha que pegar aquele sangue e realmente oferecer ali para o Senhor, né? As partes do animal, para o sacerdote, né? Iria fazer o ritual, mas ele não poderia fazer o que ele bem quisesse, né? Eu vou jogar ali, vou fazer isso, vou fazer... Não. Vou comer, vou ingerir de jeito nenhum, né? Isso aqui representava a alma do ser vivente, né? E ali depois no versículo 14, ele repete essa mesma informação, tá? Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que o comer será extirpado. Então, ou seja, propósito da obediência de novo e do significado. Deus repete isso por 3 vezes aqui, tá bom? 3 vezes aqui. E aí o versículo 16, ele encerra assim, né? E aqueles, né, que tocarem, né, ali fala sobre os corpos, né, e tudo mais no versículo anterior, fala assim, aquele que não se lavar e nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, né, aquele que não tomar uma atitude, aquele que não falar assim, eu quero me purificar, eu quero me santificar, e buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor Jesus para essa purificação, se essa pessoa não fizer isso, ela vai estar em pecado, ela vai levar sobre si a iniquidade. Olha só que forte isso. Ele vai levar sobre si a iniquidade. Você lembra de alguém que levou sobre si todas as nossas iniquidades e as nossas enfermidades? O Senhor Jesus. Então, uma pessoa que não se arrepende dos seus erros e pecados, ela está levando sobre si a sua iniquidade. E aí ela vai perecer. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor, esse será salvo. Tá bom? E eu quero fazer uma ligação com a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, tá bom? Se você abrir lá, você vai ver que realmente esse capítulo aqui, ele foca nisso também, tá bom? Ele fala aqui sobre a exortação à santidade, né? Purificando nossa alma na obediência, na verdade, né? Os preciosos sangue de Cristo, ali no versículo 19, e também no versículo 18. Então você pode ler também essa passagem depois, que isso aqui é importantíssimo, né? Quando Pedro fala do precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi o sangue dele que é derramado por amor a você e a mim, que nos purifica de todo pecado, para nos dar a salvação, a vida eterna, para todo aquele que nele crê. Vive para ele, por ele e anda como ele andou, como está escrito na primeira carta de João, né? Isso é importante também, tá bom, pessoal?
Então, que você medite nesses textos e que Deus abençoe o seu coração. Nos vemos no capítulo 18. Um grande abraço, Deus abençoe.